as zonas especiais de estacionamento livre e onde criá-las? Bom, primeiramente e historicamente, todas as construções que são muito antigas e são destinadas às áreas de concentração de público, elas estão vinculadas a uma legislação da época. E na época não tinha tanta obrigatoriedade em relação ao estacionamento, a essa vinculação que pudesse amarrar e as pessoas começarem a destinar as suas construções com um número farto de vagas de estacionamento para as suas construções. Hoje em dia, como a legislação mudou bastante, principalmente nas grandes casas de espetáculos, nos templos religiosos, a legislação ela veio se modernizando e veio cada vez mais com um número de exigências ímpar que faz com que as construções tenham que ser adequadas. Hoje as construções são ineficientes, elas não atendem mais à demanda de automóveis que procuram os templos religiosos, que procuram as casas de espetáculo, as lonas culturais. Então a ideia é que nos grandes dias de evento, nos grandes movimentos, se possa liberar as áreas do entorno até 500 metros para que as pessoas possam estacionar nos dias de eventos, desde que sejam comunicados com antecedência às regiões administrativas e isso não venha a interferir principalmente nas vias públicas e no direito de ir e vir dos pedestres. Então, isso não é uma concentração, não é um local, não é regional, isso é para todo o Rio de Janeiro, porque em todo o Rio de Janeiro você tem lonas culturais, você tem casas de espetáculos e você tem templos religiosos de qualquer natureza. Então o projeto de lei, na verdade, ele vai pegar todo o Rio de Janeiro. Vereador, como é que esse controle pode ser feito? Pois estamos, por exemplo, em uma rua bem movimentada de Campo Grande e hoje tem um evento ali na igreja. Como é que seria feito? Teria que fechar uma via para poder estar oferecendo estacionamento segundo a lei? Não, o projeto de lei não diz para fechar. O projeto de lei diz que, num caso de eventos especiais, como é o caso de hoje, que é uma reunião que acontece uma vez por mês, o órgão responsável, a instituição responsável, no caso aqui a Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, ela tem que fazer um comunicado à região administrativa dizendo que naquele dia e horário esse evento vai acontecer. A nossa lei diz que 20 minutos antes e 60 minutos após o horário de reunião, o horário do evento, eles estarão isentos e livres de multa, desde que eles não atrapalhem as vias públicas e não atrapalhem o direito de ir e vir das pessoas que estacionarem na calçada. Então, esse, na verdade, é o grande teor do projeto de lei. Essa lei é para favorecer quem vai, na verdade, aos eventos, tanto culturais quanto religiosos. Como pode ter esse controle de quem está estacionando, está indo ao evento, ou é qualquer motorista que está estacionando, porque sabe que naquele período está podendo estacionar ali na área? Bom, o controle, principalmente, ele vai se dar em função da comunicação que a instituição ou a casa de espetáculo fizer à prefeitura, nas regiões administrativas e subprefeituras. Então, na verdade, o grande controle de informação será vinculado entre os templos religiosos, casas e a prefeitura. Uma vez a prefeitura tendo isso e sendo informada, ela vai saber que num raio de 500 metros, todos os carros, e principalmente se houver uma grande concentração de automóveis na região, dentro desse raio, ela estará liberada, uma vez que vai subentender que esses automóveis estão indo para esses eventos aonde foram comunicados previamente. Com a lei em vigor, se o motorista parar e for multado, como ele deve proceder? Se ele comprova que estava indo ao evento e o evento ele foi comunicado, ele pode entrar com requerimento pedindo a isenção da multa baseado nessa lei. Se ele não tem como comprovar que estava indo ao evento, se estava indo na casa de um parente e tal, ele vai sofrer a sanção normal da multa. Então tem que haver essa vinculação da comunicação da instituição com a prefeitura para que haja o benefício da lei. O senhor acha que a prefeitura então deve ser responsável, por exemplo, de organizar em ruas que estão já tendo obra, já está com problema de um fluxo de trânsito muito grande? Por exemplo, não pode dar essa permissão de estacionamento? Como isso vai funcionar? Bom, vamos imaginar o seguinte, são eventos especiais, não vai ser em qualquer situação, em qualquer culto. Vamos imaginar o Teatro Municipal, na Cinelândia. O Teatro Municipal existe desde 1905, quando ele foi construído,
Na época, aquilo lá era um vazio que só, as construções e a demanda não era tão grande. E quando se hoje tem um evento lá, existe também, até por ser uma instituição de um cunho histórico, arquitetônico, pelo seu valor cultural. Então, quando as pessoas vão lá, elas têm muita dificuldade de estacionamento, porque ficam vinculadas aos estacionamentos privados que têm um horário para fechar. Então, se a casa passa do seu horário de funcionamento, ou passa do seu horário do evento, eles vão sofrer ou têm que sair antes, porque estão preocupados com o estacionamento que vai fechar antes do tempo, entende? Então, esse projeto visa exatamente regular isso. No entorno, dentro desse raio, as pessoas possam ter essa isenção para que não sejam prejudicadas em função de um momento e de uma comunicação que, no caso das lonas culturais, eles fazem sempre esse comunicado à prefeitura. E, em muitos casos, tem até o aparato do governo, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, para dar apoio a esses eventos de grande porte. Obrigada, vereador. Foi um prazer conversar com o senhor e conhecer um pouco mais do seu projeto. É um prazer, estamos sempre à disposição para qualquer entrevista que possamos dar, que venham ser projetos de qualidade de vida para o cidadão carioca.